Este é um tema atual, está dentro do contexto da pandemia de coronavírus e pode aparecer na redação dos próximos concursos. Eu sou o professor Rafael Kaique, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Temos grandes possibilidades dessa abordagem, porque dentro do contexto da pandemia existem vários assuntos que podem aparecer em redações. O coronavírus em si não é um tema que pode ser cobrado. É muito óbvio, eu já disse inclusive em vídeos anteriores, mas nós temos aí discussões e problemáticas que estão correlacionadas ao coronavírus. Uma delas é a solidariedade. Temos aqui uma possível prova de redação, uma simulação, o eixo sociedade, o assunto solidariedade e o nosso recorte temático, solidariedade em tempos de crise. Separei para vocês duas reportagens que mostram o quanto essas ações de solidariedade estão se intensificando agora. Aqui no título, a solidariedade se multiplica durante a pandemia de Covid-19, idosos, pessoas com problemas psicológicos e indivíduos em situação de rua são beneficiados por iniciativas que se espalham pelo país diante do coronavírus. Neste momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, idosos, mais suscetíveis a complicações da Covid-19 e quem precisa de apoio psicológico. Temos uma outra reportagem especial. Coronavírus traz novo direcionamento para a solidariedade. Uma inédita e pontual rede de solidariedade se formou em todo o Brasil e no mundo para tentar combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus entre os mais carentes. Em uma das ações mais destacadas em São Paulo, franciscanos distribuem marmitas aos sem-teto em uma tenda no centro da cidade. Em Belo Horizonte e no Recife, voluntários levam alimentos aos moradores de rua. No Rio, o projeto SOS Favelas, organizado pela ONG Viva Rio, distribui cestas básicas para moradores de comunidades. É um assunto muito importante, inclusive uma problemática que envolve a sociologia, a antropologia e provas de redação, principalmente que abordam situações, contextos da sociedade contemporânea. Temos aí a FCC, a Banca VUNESP e outras bancas que gostam dessas problematizações. É um assunto que possui, então, grandes possibilidades. Aqui na simulação nós temos dois textos motivadores. O primeiro, significado de altruísmo, tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. E o segundo, são em momentos de ruptura, portanto, que surgem ações solidárias como mecanismo de minimizar os danos diante da fragilidade humana e de se reconhecer no lugar do outro. E nós temos aqui a proposta de redação Solidariedade em tempos de crise. Eu produzi um texto mostrando para vocês como pode ser desenvolvido esse tema. Aqui uma introdução onde eu contextualizo. Em uma sociedade fortemente marcada pelo individualismo nas relações interpessoais, várias ações de solidariedade emergem em tempos de crise. Fiz uma contextualização da temática e um contraste, porque a nossa sociedade é marcada pelo egoísmo, é marcada pela competitividade e nós temos, nesse contraste, essas ações solidárias, você doar para o outro o que ele precisa, se colocar no lugar do outro. Nesse sentido, as pessoas passam a se solidarizar com os problemas do próximo. Essa realidade demanda compreender a motivação desse comportamento e como ele pode afetar o desenvolvimento humano. Então, a minha discussão será pautada nesses dois eixos. O que motiva esse comportamento e de que forma esse comportamento hoje, no contexto da pandemia, pode afetar o desenvolvimento do ser humano. No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, destaca-se, em primeiro lugar, o contexto político-econômico em que estamos inseridos, que é o capitalismo. Agora eu vou falar um pouco sobre ele e o quanto o capitalismo molda o comportamento das pessoas. O capitalismo é a principal base do sistema social na contemporaneidade. Nele, a organização da vida é estruturada pela competitividade, acúmulo de bens e o individualismo em detrimento da coletividade.
Como consequência, o egoísmo cresce em muitas pessoas que passam a enxergar uns aos outros como concorrentes e não mais como seres humanos. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a questão da solidariedade. Então é uma argumentação que contrasta com a anterior. Porém, mesmo com essa situação em que as pessoas são individualistas, em tempos de crise, a solidariedade também ganha destaque. No contexto da pandemia de coronavírus, trouxe aqui para minha discussão algo que acontece na contemporaneidade, isso é muito interessante. O coronavírus pode ser um argumento para vários temas. Por exemplo, muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social. E eu vou citar que ações de solidariedade são essas: distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal e consultas gratuitas são algumas das ações solidárias que se espalham pelo mundo. Essa experiência altruísta e amorosa surge quando o indivíduo começa a ver que ele depende dos outros, se identificando com as aflições alheias. E aqui eu respondo justamente o meu primeiro argumento. Qual é a motivação desse comportamento em tempos de crise? Agora eu vou discutir de que forma ele pode afetar o desenvolvimento humano e ainda vou dar um desfecho ao meu texto. Vejam aqui na minha conclusão, nessa perspectiva, os atos de solidariedade contribuem para o estreitamento das relações e aperfeiçoam o desenvolvimento da humanidade, tanto no aspecto individual quanto no coletivo. Contudo, é necessário que esse sentimento não se restrinja aos momentos de crise, como a que enfrentamos atualmente. Ele precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida. Aqui eu coloquei na minha discussão que pode afetar positivamente o desenvolvimento humano, estreitando essas relações, como também aproximando e saindo um pouco desse campo do individualismo, passando para o coletivo. E ainda coloco aqui uma proposta de que essas ações de solidariedade elas precisam estar presentes quando também a pandemia passar. Este tema de redação e vários outros estão aqui no Manual de Redação para Concursos. É um guia completo para você produzir o seu texto. Tem aqui várias orientações. Vejam no sumário assuntos da atualidade que podem aparecer nos próximos concursos, como ficar por dentro dos assuntos atuais, características do texto dissertativo argumentativo, estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Indico também conectivos para você colocar na sua redação, dicas para desenvolver o seu texto e ainda temas. Temos aqui 22 propostas temáticas e não somente a simulação desses temas, mas você vai ter acesso também a textos que eu produzi. São redações que possuem todos os aspectos, tanto da estrutura como também dos argumentos, e ainda atendem aos critérios de avaliação e possuem nota máxima. É um manual incrível para que você consiga, de fato, escrever uma redação sem nenhum problema. É só entrar em contato aí no link que aparece na descrição desse vídeo, que eu te passo todas as informações. Aproveite que ainda está com o valor promocional, o valor simbólico de lançamento, apenas R$ 49,90. E para vocês, um forte abraço e até a próxima.